Quiero aprovechar que los hermanos están de pie para juntos nós lermos a palavra de Deus. para que juntos podamos leer la palabra de Dios. Eu quero ler dois textos. Yo quiero leer dos textos. Primeiro texto em Gálatas capítulo 6, o verso de número 17. Primero texto en Gálatas capítulo número 6, versículo número 17. Gálatas capítulo 6, o verso de número 17. Gálatas capítulo número 6, versículo de número 17. O missionário Pablo vai estar lendo com os irmãos. Yo voy a estar leyendo para los hermanos. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, Versículo de número 15. el versículo 15 E também o versículo de número 16. y también el versículo 16. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Amém. Podem sentar. Pueden sentarse, hermanos. Primeiramente, eu gostaria que você redobrasse a sua atenção. Primeramente, yo quiero pedirle a ustedes que doblen su atención, Pois não serei extenso naquilo que Deus colocou no meu coração essa noite. porque yo no voy a ocupar mucho tiempo en decir aquello que Dios colocó en mi corazón en esta noche. Mas antes de eu ministrar a palavra de Deus, eu quero louvar a Deus Pero antes de ministrar la palabra de Dios, yo quiero adorar a Dios por essa oportunidade por esta oportunidad que Ele nos concede que Él me concede de poder estar com os irmãos aqui essa noite. de poder estar juntamente con los hermanos en esta noche. Isso é um ato da graça e da misericórdia de Deus. Estamos debajo de la gracia y de la misericordia de Dios. Eu poderia citar muitos nomes aqui essa noite, Yo podría decir muchos nombres en esta noche, mas eu quero fazer apenas menção de 3 pessoas aqui. pero yo quiero hacer mención apenas de 3 personas en esta noche aquí. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ronaldo, Quiero adorar a Dios por la vida del pastor Ronaldo, pastor presidente desta obra, pastor presidente de esta obra, junto com a sua família. junto con su familia. Louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo Antunes, Adorar a Dios por la vida del pastor Eduardo Antunes, primeiro vice-presidente. primero Que vicepresidente. Deus possa continuar abençoando a sua vida e a sua família. Que Dios pueda continuar bendiciendo su vida y su familia. E louvar a Deus pela vida do pastor Alberto, pastor desta igreja. También adorar a Dios por la vida del pastor Alberto y de su familia. Que Deus possa continuar abençoando Que Dios pueda continuar bendiciendo de uma forma muito especial. de una forma muy especial, Fazendo menção desses pastores, haciendo mención de esos seus pastores, nomes. sus nombres. Cita também os demais pastores e obreiros engraçados também aqui esta noite. Sienta en esta noche los demás obreros y demás pastores, un abrazo en esta Que noche. Deus possa continuar abençoando também as suas vidas. Que Dios pueda también continuar bendiciendo sus vidas. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, Mis hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de nós Dios, lemos 2 versículos esta noite. nosotros leímos 2 versículos en esta noche. O primeiro versículo que nós lemos, Gálatas capítulo 6, o verso 17. El primer versículo que nosotros leímos se encuentra en Gálatas capítulo número 6, versículo número 17. Pense comigo que é uma das lindas ou maiores expressões do grande missionário apóstolo Paulo. Piensen conmigo, es una linda y una gran expresión del grande apóstolo Pablo. Quando ele diz, eu trago no meu corpo as marcas
E quando nós paramos para observar o versículo 17 de Gálatas, capítulo 6, Y cuando nosotros paramos para observar el versículo del número 16, 17 del capítulo número 6, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, nosotros vamos a observar que el apóstol Pablo, ele foi um grande missionário. él fue un gran misionero. E Paulo trazia consigo algumas marcas da sua vida. Y Pablo traía con él en su vida algunas marcas de Cristo. É por isso que ele disse: eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Por eso que él dice: yo tengo en mi cuerpo las cicatrices de Cristo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui esta noite. Y es de eso que yo quiero compartir en esta noche con ustedes. Sobre algumas marcas de um verdadeiro missionário. Sobre algunas de las marcas de un gran misionero. No versículo de número 15 e 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. En el capítulo del número 9, versículo del número 15 e 16. 15 y 16 de Hechos de los Apóstoles. Esse capítulo de 9 do livro dos Atos dos Apóstolos foi um divisor de águas. Ese capítulo del número 9 fue un divisor de aguas Na vida do apóstolo Paulo. en la vida del apóstol Pablo. E nesse capítulo de número 9 nós vamos observar En el capítulo del número 9 nosotros vamos a observar sobre as marcas de um verdadeiro missionário. sobre las marcas de un verdadero misionero. O verso de número 9, verso de número 1 do capítulo 9, El verso del número 1 del capítulo 9 diz que Saulo, ainda respirando ameaças de morte, va a decir que Saulo todavía respiraba amenazas de muerte contra os discípulos do Senhor, contra los discípulos del Señor. ele foi ao sumo sacerdote. Él fue hasta el sumo sacerdote E diz a Bíblia que ele pede algumas cartas y la Biblia va a decir que él pide algunas cartas para ele ir para Damasco, para ir a la dirección de Damasco, para as sinagogas. para las sinagogas. E diz a Bíblia Sagrada Y la Biblia Sagrada va a decir, que se ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, y la Biblia va a decir que si él encontraba hombres y mujeres que hacían parte del camino, ele pudesse trazer os presos a Jerusalém. él iba a traer los presos para Jerusalén. Mas o verso de número 3, Pero el versículo del número 3, onde nós ouvimos uma mensagem através do irmão Marco Aurélio ayer nosotros escuchamos un mensaje del misionero Marco Aurelio sobre Jesus encontrando com aquela mulher samaritana. sobre Jesús encontrándose con aquella mujer samaritana. Qualquer pessoa que encontra com Jesus, Cualquier persona que se encuentra con Jesús, a sua vida ela é transformada. su vida es transformada. O verso de número 3 diz: El versículo del número 3 va a decir e enquanto ele viajava, que cuando él viajaba, aproximando-se de Damasco, aproximándose de la ciudad de Damasco, repentinamente brilhou a luz do céu repentinamente brilló una luz del cielo ao seu redor. a su alrededor. Verso de número 4, El versículo del número 4, e ele caiu em terra que él cayó en tierra
quiere que vos seas un Jonás. Deus quer que você seja um Paulo Dios quiere que vos seas un Pablo que obedece que obedece a voz de Deus. la voz de Dios. Nós ouvimos o louvor cantando aqui esta noite. Nosotros escuchamos una alabanza esta Se noche. eu não te ouvir, Si yo no te escuchar tu voz, eu morro. yo muero. Se eu não te ouvir, Si yo no te escuchar, eu pereço. yo perezco. Ouça a voz de Deus. Escuche la voz de Dios. Se Ele te dizer para você sair, sai. Si Él dice para usted que salga, salir. Porque não importa para onde você for. Porque no importa el lugar donde vamos a ir. O que importa Lo que importa é com quem você está. es con quién usted va a ir. A primeira marca de um missionário La primera marca de un misionero é a marca da obediência. es la marca de la obediencia. O que é isso que eu faço? ¿Qué quieres que yo haga? A segunda marca de um missionário La segunda marca de un misionero está no versículo de número 9. está en el versículo de número 9. E ele ficou 3 dias sem visão. Y él quedó 3 días sin visión. E não comeu. Y no comió. E nem bebeu. Y ni bebió. Marca da consagração. Marca de la consagración. O missionário precisa ter essa marca na sua vida. Un misionero precisa tener esa marca en su vida. Porque há batalhas espirituais. Porque hay batallas espirituales Só é vencida com consagração. que solo se vence con consagración. É você acordar pela manhã Es usted despertarse en la e mañana dar vontade de comer um pão, y te da aquellas ganas de comer un pan, beber um café. tomar un café. Mas o Espírito Santo está lhe convidando. Pero el Espíritu Santo está ahí invitándote. Consagra a tua vida. Consagra tu vida. Consagra a tua vida. Consagra tu vida. Larga o teu pão, Abrir mano de tu pan do teu café y de tu café. e consagra a tua vida. Y consagra tu vida. Porque há batalhas, Porque hay há batallas, lutas, hay luchas, há demônios. hay demonios Não são vencidos com consagração. que solo son vencidos con consagración. Não são vencidos com estratégias. Solo son vencidos con estrategias. Não são vencidos com estratégias. No son vencidos con estrategias. Não são vencidos com teologia. No son vencidos con teología. Mas são vencidos com consagração. Ellos son vencidos con la consagración. Deus está te convidando esta noite para a consagração. Dios está llamándote en esta noche para la consagración. Se você quiser ver o céu descer, você precisa consagrar a sua vida. Si usted quiere recibir de Dios un regalo, usted tiene que consagrar su vida. Os discípulos chegam perto de Jesus. Los discípulos llegaron cerca de Jesús A Bíblia diz que eles foram orar por um endemoniado. y la Biblia va a decir que ellos fueron a orar por un endemoniado. Eles não conseguiram expulsar aquele Y demônio. ellos no consiguieron expulsar a aquel demonio. Jesus chegou lá e expulsou aquele demônio. Y Jesús llegó a aquel lugar y expulsó el E demonio. eles chegaram perto de Jesus, mas Senhor, nós oramos, o demônio não foi embora. Y ellos le dijeron, Jesús, nosotros oramos, el demonio no se E fue. Jesus disse para ele: tem demônios. Y Jesús va a decir para ellos, hay demonios Só sai com oração e jejum. que solo salen con oración y ayuno. Só sai com consagração. Solo salen con consagración. Quer vencer essa guerra, missionário? Quiere vencer esta guerra Vai misionera. para a consagração. Anda para la consagración. Queima um pouco dessa carne. Queme un poco de su carne. Consagre a tua vida a Deus. Y consagre su vida a Dios. Superar aquilo que o homem normal não pode ver. Y usted no tiene que el hombre normal no puede tener.
dias e 40 noites no deserto consagrando a vida. Jesús 40 días y 40 noches en el desierto consagrando su vida. É um ministério de sucesso. Usted quiere un ministerio que tenga suceso. Consagre a tua vida. Consagre su vida. O missionário precisa ter essa marca na sua vida. Misionero precisa selar por su vida. Aleluia. Terceira marca de um missionário. Tercera marca de un misionero. Verso de número 11. Versículo de número 11. E o Senhor disse: Y el Señor le dice: levanta-te levántate e vai à rua chamada direita y anda a la calle llamada derecha e pergunta na casa de Judas y pregunta a un tal llamado de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, por alguien llamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. porque él está orando. Marca da oração. La marca de la oración. Quer vencer? ¿Usted quiere vencer? Ore. Ore. A oração ainda continua sendo poderosa. La oración todavía continúa siendo poderosa. A oração ainda continua fazendo efeito. La oración todavía continúa haciendo efecto. Ore. Ore. Entra no teu quarto de oração e ore. Entra en tu pieza de oración y ore. Fecha o teu quarto e vai orar. Cierra la puerta de tu cuarto y anda a orar. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos. Fue eso que Jesús le dijo a los discípulos. Quando vocês forem orar, Cuando ustedes fueron a orar, entra no teu quarto, entra en tu cuarto, fecha a porta. cierra la puerta E o Pai que te vê, y el Padre que te ve, Ele te recompensará. Él te recompensará. E o que eu acho mais lindo aqui, irmão, Y lo que yo encuentro más lindo o acá, texto não diz el texto no lo decir, o Deus que te ouve. el Dios que te escucha. O texto diz o Deus que te vê. El texto va a decir el Dios que te ve. Deus quer te ver lá. Dios quiere verte allá. Sem palavras, mas Ele quer te ver lá. Sin palabras, pero Dios quiere verte allá. Ele quer te encontrar no quarto da oração. Él quiere encontrarte en el cuarto de la oración. Ele quer te encontrar. Él quiere encontrarte allá. Há um quarto te esperando, missionário. Hay un cuarto esperándote, misionero. Mas eu não tenho palavras. Pero yo no tengo palabras. Só você chegar e dizer: Deus, eu estou aqui. Solo basta llegar y decir: Dios, yo estoy acá. Eu não acho que está na hora de largar esse Instagram um pouco. Usted no piensa que ya es hora de largar el Instagram un poco. Você não acha que está na hora de você largar esse WhatsApp um Usted pouco tal vez no piensa que es hora de largar un poco el WhatsApp. e ir para o quarto da oração. Y es tiempo de ir para el cuarto de la oración. O Espírito Santo está aqui esta noite. Ele está tratando aqui neste lugar. El Espíritu Santo está acá en esta noche y Él está hablando en nuestro E Ele medio. usa minha boca aqui esta noite para te dizer: Y Él usa mi boca en esta noche para decirte: eu estou com saudade de você. yo te extraño. Eu estou com saudade de você. Yo te estoy extrañando. Eu estou com saudade da sua voz. Yo estoy extrañando escuchar tu voz.
Porque eis que ele está orando. Porque es que Él está orando. Marca da oração. La marca de la oración. Marca da comunhão. La marca de la comunión. Marca da intimidade. La marca de la intimidad. Verso de número 12. El versículo de número 12. E numa visão ele viu um homem. Y una visión él tuvo. Ele viu um homem Él vio un hombre chamado Ananias. por nombre de Ananías E entrava. que entraba E impunha sua mão sobre ele. y colocaba su mano sobre él Para que ele pudesse receber a sua visão. para que él pudiese recibir su visión. Nota. Observamos, E em uma visão. y en una visión, Outra marca de um missionário. otra marca de un misionero, Visão espiritual. visión espiritual. O missionário ele precisa ter visão espiritual. Un misionero precisa tener una visión espiritual. Visão espiritual. Visión espiritual. Paulo era um homem tanto de visão espiritual. Pablo era un hombre De tanta visão espiritual. con tanta visión espiritual Que ele foi ao terceiro céu. que la Biblia va a decir que él fue al tercer cielo E ele viu tanta coisa extraordinária. y él vio tanta cosa extraordinaria Que ele nem quis contar. que él no quiso contar E nem falar o seu nome. y no decir su nombre. Atos capítulo 16, o verso 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo número 9. A Bíblia diz que um varão se aproxima dele. La Biblia va a decir un varón se aproxima de él, E diz: passa a Macedônia e nos ajuda. que se encuentra un varón diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos. Visão espiritual. Visión espiritual. Que Deus abra a nossa visão espiritual nessa noite. Que Dios abra nuestra visión espiritual en esta noche. Oh, glória a Deus. Porque quem tem visão espiritual, Porque quien tiene visión espiritual, ele vê além das circunstâncias, él ve além de las circunstancias, ele vê além das provas. él ve más allá de las pruebas. Você quer ver um exemplo de crente que tem visão espiritual? Déjame darte un ejemplo de creyente que tiene visión espiritual. A Bíblia diz que Josué separa 12 espias. La Biblia va a decir que Josué va a separar 12 espías E eles vão até Jericó para espiar a terra. y ellos van a ir hasta Jericó para espiar la tierra. E a Bíblia diz que eles voltaram para trazer um relatório a Josué. Y la Biblia dice que ellos volvieron para traer un relatorio para Josué. 10 Disseram para Josué: dijeron para Josué, verdadeiramente a terra é muito boa. verdaderamente la tierra es muy buena. Cacho de uva tem que ser carregado por 2. Los cachos de uva tienen que ser cargados por 2. Mas Josué lá tem gigante, Josué. Pero Josué, allá hay gigantes, Josué. Não tem como nós entrarmos lá, Josué. No hay forma de nosotros entrar allá. Não tem como nós chegarmos lá, Josué. No hay forma que nosotros lleguemos hasta allá. E o desânimo começou a tomar um pouco. Y comenzó a turbar el pueblo. Só que 2 homens de visão, Pero había 2 hombres de visión, Josué e Caleb. Josué y Caleb. Ele disse: verdadeiramente tem gigante. Verdaderamente hay gigantes. Só que se Deus agradar de nós, Solo si Dios se agrada de nosotros, ninguém vai nos impedir de possuirmos Jericó. nadie va a impedir que nosotros poseamos Jericó. Ninguém vai impedir de nós chegarmos em Jericó. Nadie va a impedir que nosotros lleguemos en Jericó. Porque é uma diferença Porque hay una diferencia de uma visão pessimista. de una visión pesimista. Qual é a visão do pessimista? ¿Cuál es la visión del pesimista? Não, certo. No va a funcionar. A porta não vai se abrir. La puerta no va a abrirse. Só que há uma visão otimista. Solo que hay una visión optimista. Você sabe qual é a visão otimista? ¿Sabe cuál es la visión optimista? É a visão do céu. Es la visión de los cielos. Tem gigante, Hay gigantes, mas há um Deus conosco. pero hay un Dios con nosotros. Possuir a terra. Nosotros vamos a ganar esta tierra. Vamos alcançar a promessa. Nosotros vamos a alcanzar la promesa.
tragedias. Mas a Bíblia diz Pero la Biblia dice que quando José torna-se governador, que cuando José se torna gobernador del Egipto, os seus irmãos, quando ficam sabendo, los hermanos de él cuando quedan sabiendo, eles ficam com medo. ellos quedan con miedo. Mas José chega perto dele e diz: fique tranquilo, meu irmão. Pero José va a llegar cerca de ellos y va a decir para ellos, quédense tranquilos. Tudo que aconteceu comigo Todo lo que pasó conmigo foi propósito de Deus. fue el propósito de Dios. Porque quem tem visão espiritual, Porque quien tiene visión espiritual, ele não vê tragédia, él no ve tragedias, ele vê propósito de Deus. él ve propósitos de Dios. Propósito de Deus. Él ve propósitos de Dios. Se Deus dá para missionar a nossa visão esta noite, Que Dios abra nuestra misión espiritual en esta noche. feche os seus olhos por um minuto. Cierre sus ojos por un minuto. Feche a tua visão carnal esta noite. Cierra tu visión carnal en esta noche. Deus abre a tua visão espiritual agora. Para Dios abrir tu visión espiritual ahora. E você começa a enxergar a partir de agora o céu do lado de dentro agora. Y usted comience a ver en esta noche lo que el cielo tiene para usted. Levanta a tua mão e diga: Senhor, abre a minha visão. Levante su mano al cielo y diga, Señor, abre mi visión. Diga: Deus, abre a minha visão espiritual. Diga, Dios, abre mi visión espiritual. Abre a minha visão espiritual. Abre mi visión espiritual. Dios está abriendo la visión espiritual en esta noche. Que desce como você vai missionar aonde a tua visão alcançar. Usted va misionero a alcanzar tu visión. Você só vai até onde a sua visão alcança. Usted va a ir hasta donde tu visión alcanzar. Aleluia. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua tenda, Abraão. Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, sal de tu tierra Conte as estrelas do céu. y contar las estrellas de los cielos. Eu não tenho dúvida que ele começou a contar uma, duas, três. Yo no tengo dudas que Abraham comenzó a contar. Só que chega um momento que ele não consegue contar. Solo que va a llegar un momento que no va a conseguir. E Deus vai contar. E Deus diz para Abraão: Y Dios le dice a Abraham, assim será a sua descendência. así va a ser tu descendencia. Porque se você só vai aonde a tua visão vai, Porque usted solo va hasta donde tu visión llega. marca da visão espiritual. La marca de la visión espiritual. Verso de número 15. El versículo de número 15. Mas o Senhor disse a ele: Pero el Señor le va a decir a él, ide pelo
missionário ele precisa ter essa marca na sua vida. El misionero necesita tener esa marca en su vida. Porque o que sustenta o missionário no campo. Porque lo que sustenta el misionero en el campo não é os recursos financeiros no es los recursos financieros enviados. É a certeza de que Deus lhe chamou para aquele lugar. Es la seguranza que Dios fue el que le llamó para aquel lugar. É por isso que o missionário ele precisa dessa ciência. Es por eso que el misionero necesita tener esa ciencia, Essa convicção. esa convicción. Para Ananias, Para Ananías, é um perseguidor. Pablo era un perseguidor, Mas para Deus, pero para Dios, eu tenho um propósito na vida dele. yo tengo un propósito en la vida de él. Eu tenho uma obra na vida dele. Yo tengo una obra en la vida de él. Eu já marquei ele. Yo ya marqué a él. Porque Jesus disse para ele: tudo é contra ti. Porque Dios va a decir para él, duro es para ti. Es no quedarte, Contra os aguilhões. es luchar contra los aguijones. Sabe o que Jesus estava dizendo para Saulo, irmão? ¿Sabe lo que es lo que Dios le estaba diciendo a Saulo? Você já caiu na minha rede. Usted ya cayó. Não tem mais volta. Lo que más falta. Quando o Senhor visita Ananias, Cuando Dios visita a Ananías, Ananias diz: mas Senhor, ele é um perseguidor. él le dice, Señor, él es un perseguidor. Ele maltrata os crentes. Él mataba a los creyentes. Aí Jesus diz: eu já marquei ele. Pero Jesús le va a decir, yo ya le marqué. Ele é o vaso escolhido. Él es un vaso escogido. Ele é o vaso escolhido. Él es un vaso escogido. Deus usa minha boca essa noite para te dizer: Dios usa mi boca en esta noche para decirte, você, usted, você, usted, você, usted, você usted é o vaso. es un É o vaso. vaso. Es un É o vaso. vaso. É o vaso. Escolhido. Escolhido. Escogido. Sabe por que você não desistiu ainda? ¿Sabe por qué no desististe todavía? Porque Jesus te marcou. Porque Jesús te marcó. Tu está marcado, missionário. Vos estás marcado, misionero. Tu está marcado, missionária. Usted está marcado, misionera. Não tem mais volta. No hay más vueltas. Quem nunca pensou em desistir? ¿Quién nunca pensó en desistir? Porque a nossa espiritualidade, Porque nuestra espiritualidad, nós não deixamos de ser seres humanos comuns. nosotros no dejamos de ser personas comunes, Que chora, que lloran, que às vezes desanima, que a veces que desaniman, às vezes quer chutar tudo pro alto. que a veces quieren patear todo para arriba. Só que nessa hora, Solo que en esa hora, o Espírito Santo ele vem el Espíritu Santo de Dios e viene diz: não foi o homem que te chamou, y te dice, no fue el hombre que te llamó, foi eu que te chamei, fui yo que te llamé, foi eu que te escolhi. fui yo que te escogí. Não tem mais volta. No hay más vuelta atrás. Se for para voltar para trás, Si es para volver para atrás, é para pegar força, missionário. É para pegar força, es por medio de la fuerza. para continuar. Luche por la fuerza para continuar. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Déjame decirte algo en esta noche. A ponte quebrou. El puente se quebró. Não tem mais volta. No hay más vueltas. Você quer descobrir que você foi chamado por Deus? Usted quiere descubrir que vos fuiste llamado por Dios. É quando você pensa em parar. Es cuando usted piensa en parar. Quando você pensa em desistir. Es cuando usted piensa en desistir. Eu tenho um irmão que foi missionário muitos anos no Amapá. Yo tengo un hermano que fue mucho tiempo misionero en Amapá. E eu estive visitando ele alguns anos atrás. Y yo estuve visitando a él unos años atrás. E eu pude ver a árvore onde ele foi empossado. Y yo pude ver el árbol donde él fue posado. E durante 3 meses, Y durante 3 meses, ele não ganhou uma alma para Jesus. él no ganó un alma para Jesús. Ali chama-se Ilha de Matapi. Ahí se llama Isla de Matapi. Você só chega lá com barco. Usted solo llega a ese lugar por medio Quando de ele foi barco. empossado como missionário ali, Cuando él fue colocado como misionero
A oração dos pastores foi essa. La oración de Dios de los pastores fue esa. Abençoa esses missionários corajosos. Bendice esos misioneros, hermano. Porque já tinham passado 2 missionários lá. Porque ya habían pasado 2 misioneros en aquel lugar. E eles foram embora. Y ellos se fueron de aquel E lugar. ele era o 3º missionário. Y él era el tercer Que misionero estava nessa ilha. que estaba en esa isla. Durante 3 meses, Durante 3 ele meses, não ganhou uma alma para Jesus. él no consiguió ganar un alma para Jesús. E um dia ele estava no meio do mato, Y un día él estaba en el medio del monte. quebrando pedras para construir a igreja, que não tinha nenhum membro. Él estaba quebrando piedras para construir una iglesia que no tenía ni un miembro. E de repente bateu um desânimo tão grande nele. Y de golpe llegó un desánimo tan grande en la vida de E él. ele olhou para o céu e disse: Deus, o que eu estou? Y él preguntó para Dios y le dijo: Dios, ¿qué yo estoy haciendo acá? E começou a chorar. Y él comenzó a llorar. E de repente o Espírito Santo veio ao seu encontro. Y de repente el Espíritu Santo vino a su encuentro. E se foi eu que te trouxe para este lugar. Y le dice: yo fui el que te traje para este Eu lugar. vou te honrar nesse lugar. Yo voy a honrarte en este lugar. Porque não foi o homem que te chamou, foi eu que te chamei. Porque no fue el hombre que te llamó, fui yo que te llamé. Quando foi no outro dia pela manhã, En el otro día por la mañana estava ele e a esposa dele debaixo de uma árvore pregando o sol. estaba la esposa y él debajo de un árbol predicando. E ele caiu de joelho debaixo daquela árvore. Y él cayó de rodillas debajo de aquel árbol. Ele clamou por socorro. Y él pidió socorro Porque o desânimo era tanto. porque el desánimo era tan grande. E de repente o Espírito Santo mais uma vez veio e lhe deu um abraço. Y una vez más el Espíritu Santo vino y le dio un abrazo. E ele levantou-se como um gigante. Y él se levantó como un gigante. E a mensagem que Deus colocou nos lábios dele foi sobre o dilúvio. Y el mensaje que Dios colocó en la boca y en el corazón de él fue sobre el Ele diluvio. não tinha ganhado nenhuma alma para Jesus. Él no había ganado ni un alma para Jesús. E ele pregava com muita autoridade debaixo daquela Y árvore. él comenzó a predicar con mucha autoridad debajo de aquel árbol, Falando sobre o dilúvio. hablando sobre el E diluvio. ele foi para casa. Y él volvió para su casa. Quando de repente está ele e a esposa dele, missionária Josiane, dentro da casa. De repente está él y la esposa Josiane dentro de su casa. E alguém bate na porta. Y hay alguien que golpea la puerta. E ela diz: Você está esperando alguém? Y él le pregunta a la esposa: ¿estás esperando a alguien? E ele diz: Não, não estou esperando ninguém. Y ella le responde: no, no estoy esperando a nadie. Mas a porta está batendo. Pero la puerta está golpeando. E quando ele abriu a porta, havia um grupo de gente na porta. Y cuando él abrió la puerta, él vio un grupo de personas ahí, Dizendo: Missionário, diciéndole: misionero, o que você pregou hoje de manhã está acontecendo. lo que vos predicaste hoy por la mañana está aconteciendo. No mesmo dia aconteceu a tragédia lá na Indonésia, De la misma forma que aconteció la tragedia, aonde matou cidades, a donde mató muchas personas, matou muita gente. mató mucha gente. E eles vieram até ele, missionário. Y ellos vinieron hasta el misionero y le dijeron: misionero, Aquilo que você pregou hoje de manhã está acontecendo. aquel que vos predicaste en la mañana está aconteciendo. E está vindo para cá, missionário. Y está viniendo para acá, E nós não misionero. queremos morrer sem Jesus, missionário. Y nosotros no queremos morir sin Jesús. Sabe Jesus para nós, missionário. Predique Jesús para nosotros, misioneros. E ele pregou a palavra de Deus. Y él predicó la palabra de Dios. E as pessoas levantaram a mão aceitando a Jesus. Y las personas levantaron su mano aceptando a Jesús. É nesse tempo difícil que o Espírito Santo vai aparecer. En ese tiempo difícil el Espíritu Santo va a E aparecer. vai te dizer: Eu estou aqui para te ajudar. Y va a decirle: yo estoy aquí para ayudarte. Marca da chamada. La marca de la llamada. Você quer parar, Usted quiere parar, mas a chamada sempre falará mais forte. pero la llamada siempre va a hablar más fuerte. Jeremias, uma vez, ele disse para Deus: Senhor, eu não vou falar mais do seu nome. Jeremías va a decir para Dios cierta vez: Señor, yo no voy a hablar más de tu nombre. Eu não vou profetizar mais sobre o seu nome, Deus. Yo no voy a profetizar más sobre tu nombre, Porque Dios. eu me sinto iludido. Porque yo me siento
Biblia dice, Jeremias disse, Jeremías dice, mas a tua palavra pero tu palabra foi como um fogo dentro da minha alma. fue como un fuego dentro de mi alma Eu não posso parar. y yo no puedo apagar. Você tenta parar, Usted intenta parar, mas há um fogo queimando dentro da alma. pero hay un fuego quemando en tu alma. Será que na nossa vida espiritual às vezes não sentimos como Jeremias? ¿Será que en nuestra vida espiritual a veces no nos sentimos como Jeremías? Iludido. Senhor, o Senhor falou e eu quero fazer uma coisa. Nos sentimos ilusionados. Dios habló y hasta ahora no aconteció nada. Estou iludido, Senhor. Estoy. Só que Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer. Pero Dios me trajo esta noche para decirte: Deus não ilude a ninguém. Dios no miente para ninguém, para nadie. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Lo que Él te dijo, Él va a cumplir. Será que você pode dizer para alguém do seu lado? ¿Será que vos podés decirle para alguien? Pega na mão desse irmão que está do seu lado e diga: Agarra la mano de su hermano que está a su lado y diga para él: Deus não ilude no ilusiona a ninguém. a nadie. Apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar vai pregando, missionário, vai cantando, vai adorando, porque quando Deus vai te usando, Ele vai cuidando do resto, Ele vai cuidando de tudo. Não tem mais volta, é daqui pro céu. Anda predicando, misionario, vai cantando, anda adorando, porque de acá hasta el cielo no hay más vuelta atrás. Porque eu lhe mostrarei, Porque yo le mostraré quão grandes coisas ele deve sofrer cuánto tendrá que padecer por causa do meu nome. por causa de mi nombre. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, missionários que estão aqui. Deja decirle una cosa a mis hermanos, misioneros que están acá. Ministério não é curtida. Ministerio no es likes, Não é joinha, no es joyita, não é compartilhamento,
Ministério é sofrimento. Ministério é sofrimento. Se você não quer sofrer, irmão, você está no lugar errado. Se você não quer sofrer, você está no lugar errado. Porque ministério, obra missionária é sofrimento. Porque ministério e obra missionária é sofrimento. Porque o texto diz, Porque o texto diz, Jesus está chamando Saulo aqui. Jesus está chamando a Saulo acá. Jesus não ilude a ninguém. Jesus não ilusiona a nadie. Eu tenho uma obra na sua vida. Eu tenho uma obra em tu vida. Eu vou te usar muito. Eu vou usar-te muito. Só que você vai sofrer. Só que vos vas a sufrir. Não é pelo seu nome, No es por tu nombre, pelo meu nome. es por mi nombre. Oi, mas procura na Bíblia um homem que sofreu tanto como o apóstolo Paulo. Mostrame en la Biblia un hombre que sufrió como el apóstol Pablo. Perseguição, Perseguición, naufrágio. naufragios. Muitas das vezes foi açoitado. Muchas veces fue azotado. Tinha tudo para deixar tudo. Él tenía para dejar todo. Mas a Bíblia diz, Pero la Biblia dice, Pablo, ele diz que todas as coisas Pablo es que todas las cosas contribuem contribuyen para o bem para el bien daqueles de aquellos que amam a Deus. que aman a Dios. Mas é um homem que está sofrendo por causa do Evangelho. Pero es un hombre que está sufriendo por causa del Evangelio. Mas ele diz todas as coisas Pero él va a decir todas las cosas contribuem contribuyen para o bem para el bien daqueles que amam a Deus. de aquellos que aman a Dios. Mas sofrer vai, Va a sufrir, va, mas sempre haverá pero siempre va a haber o socorro do céu. el socorro del cielo. Sempre haverá um Simão Sirineu. Siempre va a haber Um Simão Sirineu. Um Simão Sirineu. siempre va a haber un Simón Cirineo Para te ajudar a carregar a sua cruz. para ayudarte a cargar tu cruz. Porque foi o momento mais difícil de Jesus. Porque fue el momento más difícil de Jesús. E apareceu o Simão Sirineu para te ajudar. Y apareció Simón Cirineo para ayudarme. E sabe quem é o Simão Sirineu? ¿Y sabes quién es Simón É Cirineo? o Espírito Santo. Es el Espíritu Santo de Dios. Sofrimento. Sufrimiento É a marca que o missionário tem. es la marca que el misionero tiene. Mas é no momento mais difícil que você estiver. Pero en el momento más difícil que vos estés pasando, Deus sempre levantará o Simão Sirineu para te ajudar. Dios siempre va a levantar a un Simón Cirineo para Quando ayudarte. todos os socorros aqui na terra terminarem, Cuando todos los socorros acá de la tierra terminen, o céu se abrirá el cielo se va a abrir em sua direção. en tu dirección. O socorro vai chegar. Y el socorro va a llegar. Um momento de sofrimento vai chegar. En el momento de sufrimiento va a llegar. No momento da crise, ele vai chegar. En el momento de la crisis, Él va a llegar. Quando o barco quebrar, ele vai chegar. Cuando el barco se quiebra, Él va a llegar. Eu já caminho para concluir aqui esta noite. Yo ya estoy yendo para terminar acá. Tem hora que Deus permite, irmãos, que o nosso barco se quebra. Hay horas, hermanos, que Dios permite que el barco se quiebre. Há sofrimentos que Deus permite na nossa vida. Hay sufrimientos que Dios permite en nuestra vida Para termos uma experiência pessoal com Ele. para tener una experiencia personal con Él. Porque é no sofrimento que nós oramos. Porque en el sufrimiento nosotros oramos. Nós buscamos mais a Deus. Nosotros buscamos más a Dios. Eu ouvi uma história uma vez. Yo escuché una historia una vez Diz que num grande navio y dice que en un gran navío havia muita gente. había mucha gente E esse barco passou por uma grande tempestade. y ese barco pasó por una gran tempestad E as pessoas que estavam ali, todas morreram. y las personas que estaban allí todas
nadando até alcançar uma ilha. Y él fue nadando hasta alcanzar una isla. Quando ele chega na ilha, Cuando él llega en esa isla, ele dobra o seu joelho e diz: Deus, él dobla su rodilla y dice: Dios, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? ¿por qué el Señor permitió que esto acontezca? Estou numa ilha deserta, Estoy en una isla desierta, longe da minha família. lejos de mi familia. Por que o Senhor permite que isso aconteça? ¿Por qué que el Señor permitió eso que acontezca? Por que o Senhor permitiu esse sofrimento? ¿Por qué Dios permitió ese sufrimiento? E ele agarrou os pedaços daquele troço daquele barco. Y él agarró unos pedazos de aquel barco E ele construiu uma casa. y él construyó una casa. E todo dia ele saía, Y cuando él salía em busca de um alimento. a buscar un alimento, Ele chegava e dizia: Deus, muito obrigado. él llegaba y decía: Dios, muchas gracias. Mas teve um dia, Pero hubo un día estava chegando, que estaba llegando e a casa dele estava pegando. y la casa de él estaba prendiendo fuego. E ele largou a casa no chão, Y él vio la casa en el suelo disse: Deus, por que o Senhor permitiu da minha casa pegar fogo? y él le dice a Dios: Dios, ¿por qué permitiste que mi casa prendiera fuego? Por que o Senhor permitiu a minha casa pegar fogo, Deus? ¿Por qué que Dios permitió que mi casa prendiera fuego? Por que tanto sofrimento? ¿Por qué tanto sufrimiento? E ele caiu de joelho Y él cayó de rodillas e passou por uma madonna. y pasó por un Sono, sueño. e de repente ele ouviu o barulho de uma grande embarcação, uma buzina muito alta. Y de repente se aproximó una gran embarcación con la bocina muy fuerte. E ele ouviu aquele barco de longe, viu aquele barco de longe. Y él vio aquel barco de lejos, bien de lejos. E de repente alguém está chegando perto dele com um bote. Y de golpe alguien está llegando, aproximándose a él con un bote salvavidas. E ele disse: eu vim aqui te buscar. Y la persona le dice: yo vine acá a buscarte. Mas como pode? Pero ¿cómo así? Ninguém sabe que eu estava aqui. Nadie sabía que yo estaba acá. Como que vocês chegaram até mim? ¿Cómo ustedes supieron que yo estaba acá? E eles disseram: Y ellos le dijeron: por causa do fogo. por causa del fuego. Tem hora que Deus permite a nossa casa pegar fogo. Hay horas que Dios permite que nuestra casa prenda fuego. Mas esse será o sinal Pero ese va a ser la señal de que o socorro de Deus vem vindo em sua direção. que el socorro de Dios va a llegar en tu dirección. Fica de pé em nome de Jesus. Colóquese de pie esta noche. Eu vou concluir essa noite dizendo que a última marca de um missionário Yo voy a concluir en esta noche diciendo que la última marca de un misionero. e Ananias foi pelo caminho Y Ananías fue por el camino e entrou na casa y entró en la casa e impondo as suas mãos sobre ele, y colocando sus manos sobre él, disse: le dice: irmão Saulo. hermano Saulo. Mas não era um perseguidor. Pero no era un perseguidor. Mas agora ele está recebendo a paz do Senhor. Pero ahora él está recibiendo la paz del Señor. Irmão Saulo, Hermano Saulo, o Senhor Jesus, el Señor Jesús que te apareceu no caminho por onde vinhas, que apareció en el camino por el cual venías, me enviou Él me envió para que receba a tua visão para que vos recibas tu visión e seja cheio do Espírito. y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluia. Y seas lleno del Espíritu Santo. E seja cheio do Espírito Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. Olha para o teu irmão e diga: seja cheio do Espírito Santo. esta Mire para noite. su hermano de al lado y diga: sea lleno del Espíritu Santo. Seja cheio do Espírito Santo esta noite. Sea lleno del Espíritu Santo. Porque a última marca de um missionário Porque la última marca del misionero é a marca da unção do Espírito Santo. es la marca de la unción del Espíritu Santo.
o missionário cheio do Espírito Santo, pero el misionario que está lleno del Espíritu, ele faz tudo. él hace todo. Seja cheio esta noite do Espírito Santo agora. En esta noche sea lleno del Espíritu Santo. Levanta a mão, missionário de Deus. Levante su mano, misionario de Dios. Seja cheio do Y Espírito sea lleno del Espíritu Santo. agora. Já tem gente recebendo, já tem gente recebendo, Hay personas que están recibiendo. já tem gente recebendo. Hay personas recibiendo. Seja cheio esta noite do Espírito Santo. Sea lleno en esta noche del Espíritu Seja Santo. cheio do Espírito Santo esta noite. Sea lleno del Espíritu Santo en esta noche. Jesus quer te encher agora, missionário. Jesús quiere llenarte, misionero. Eu quero orar esta noite Yo quiero orar esta noche para os missionários que querem ser cheios do Espírito Santo. por los misioneros que quieren ser llenos. Sai do seu lugar que eu quero orar por você agora. Vem. Salga de su lugar y venga hasta el frente ahora. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, sai do seu lugar. Usted que quiere ser lleno del Espíritu Santo, salga de su lugar. E vai encher missionários aqui esta noite. Porque vamos a llenar misioneros en esta noche. Vem, que eu estou te esperando e nós vamos orar. Vem. Vení que yo te estoy esperando. Nós não vamos orar